Agora, olhando para vocês, boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? A gente tem falado esse mês, o mesmo tema do retiro que a gente teve no início do mês. Continuamos falando sobre esse mesmo assunto, caminhando para o final do ano. E eu vim de alguns pequenos dias de férias, um pouco mais de 30. Fazia muitos anos que eu não fazia isso. Mas eu recomendo desligar completamente. O grupo da igreja, perdão, Rodrigo Coutinho, eu sei que eles mandavam as coisas lá, eu falei, poxa, não está na mão de dois servos de Deus, então eu não vou nem olhar. Que Deus abençoe eles nas decisões. Foi muito bom para descansar a mente, mas o meu corpo ainda está cansado, né? Porque ainda não recuperei todo o sono, porque viajar com um bebê é complicado, ainda mais que muda de casa, muda de local. Então, é difícil se acostumar. Quando ela estava se acostumando, a gente voltou. E aí foi todo o trâmite de novo para ela se acostumar de volta no quarto dela. Mas aqui estamos, graças a Deus. Tirando a tossezinha que a Alice veio da viagem. É por isso que ela não está aqui hoje, com essa mudança de clima. Mas firmes e fortes. Amém? Então, continuando o tema, eu meditava sobre isso. Lembrei de algum tempo atrás, o Bruno chegou a falar nisso numa pregação dele, que a gente sirvo nessa igreja desde muito pequenininho, já fiz de tudo. Os mais novos não vão nem saber o que é um retroprojetor. Quem sabe aqui o que é um retroprojetor? Tem bastante gente que sabe. A gente ainda tem um em algum lugar aqui no depósito, aqui embaixo. Né? Você botava aqui, não era assim no computador, a gente botava aqui a folha de papel, às vezes não tinha letra, e a pessoa escrevia ali com a caneta e a gente botava. Eu ficava ali, e depois eu fui fazer uma coisa que eu não sei como. Hoje eu estava pensando, poxa, se eu fosse o presidente daquela época, será que a pessoa tinha noção de que 2 adolescentes de 11 anos de idade ficavam no estacionamento de Union Church cuidando de carro? O Bruno chegou a falar isso. Não era o nosso irmão Coutinho, não era ele. Mas eu lembro que tinha um chefe lá e sempre eram 2, né? Então eu ficava lá com o Bruno e eu vou te confessar uma coisa para você. Agora as crianças já estão lá em cima, né? Então eu posso falar aqui mais abertamente. Algumas vezes os pais falam, pô, meu filho não quer assistir o culto, ele não gosta da palavra, eu também não. Eu pedi até para entrar na escala 2, 3 vezes, ficar no estacionamento, para ficar lá fora. Por quê? Você com 11, 12 anos é chato, não é? Às vezes você não entende muito o que está acontecendo. E se o seu filho não gosta muito de assistir a palavra, fique tranquilo. Amanhã ou depois ele pode estar ministrando a palavra. Amém? E muitas vezes a gente pensa, servir na igreja e tudo mais. É uma bênção, eu gosto sempre de estar aqui na igreja, eu gosto de fazer um monte de coisa. Às vezes algumas pessoas falam, por que você não delegou isso? Porque eu gosto de fazer algumas coisas e essas coisas de tecnologia, quando a gente instalou essa câmera, eu fiquei vendo, pesquisando, botando. Mas, se a gente parar para pensar, serviço de Deus, ele não tem muito a ver com esse edifício ou com algo que a gente faz ministerialmente aqui. É muito bom ser voluntário na igreja, ajudar em algo. A gente coloca os nossos dons e nossas habilidades a serviço do nosso irmão. Mas o que eu queria trazer é algo muito mais profundo e muito mais amplo, porque quando a gente fala, aqui está precisando disso, está precisando daquilo, eu acho que o mundo está precisando muito mais da gente do que a igreja está precisando da gente. Amém? Então, vamos botar aqui o nosso texto da noite, a gente só vai ficar nesse texto essa noite, em Mateus 25, versículo 14. É um texto que muitos de vocês já devem ter lido, relido, eu já devo ter falado sobre ele muitas vezes, mas a gente sempre tenta fazer de um foco um pouquinho diferente. E cada vez que a gente lê a palavra de Deus, amém? Novas coisas o Senhor abre na nossa mente e coloca novas perspectivas. Então vamos lá. Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e outro 1, cada um segundo sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2.
Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e que, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu fiz questão de ler todo, porque às vezes não é todo mundo que já leu essa passagem, né? Mas eu acho que muitos de vocês que estão muito tempo na igreja, como eu já disse, devem ter lido, relido, participado de igreja no lares, falando sobre isso. E, geralmente, nos jovens, as pessoas sempre trazem isso com relação aos dons. E, para mim, essa passagem, ela nada mais é, se você continuar lendo, Jesus fala sobre o quê? Final dos tempos, Apocalipse. E, para mim, ela é muito mais para esse lado do que qualquer outro. E a gente vai ver alguns aspectos. Eu queria só trazer alguns aspectos sobre o texto e depois a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre ele. Então, aspectos gerais. Né? A propriedade. Que propriedade é essa? Né? A gente está falando dessa terra aqui. Está falando de quem? Do nosso Senhor Deus, Jesus, confiou a nós coisas. Né? Então, o que ele confiou? Que talento é esse? Ali na Bíblia, se for ler que é talento, talento é uma moeda, né? Uma quantidade de dinheiro. Mas a gente pode trazer como bens, como dons, habilidades, inclusive pessoas que Deus nos confiou. Amém? E outro aspecto geral é que no final, pode ser no final de todo mundo, né? Como o Apocalipse fala, ou pode ser no final da minha vida, da sua vida, porque quando a gente morre, o quê? Segue-se o juízo, amém? E aí a gente vai prestar conta igualzinho o final ali que a gente leu. Servo bom ou servo bom e fiel ou servo negligente, né? Vai ser julgado, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui. Outro aspecto, então, com relação à figura do Senhor ali que entrega os talentos, é alguém que devemos ter o quê? Temor, reverência, porque você vê o servo infiel, ele só foi lá enterrar porque ele conhecia quem era o Senhor dele e ele tinha temor dele. Porque às vezes a gente pensa sempre num Deus muito bom, e ele é, mas ele é justo. E no final, você pode fazer o que você quiser, mas no final, a conta tem que ser paga por alguém. Amém? Então, o Senhor ele vai voltar para verificar como é que a gente administrou os bens. Outro aspecto, ele distribuiu segundo a capacidade. E cada um vai ser cobrado de acordo com a sua capacidade, cada um vai ser cobrado de acordo com aquilo que fez. Não importa se o seu pai cuidou bem, se a sua esposa cuidou bem, se o seu filho cuidou bem, do mesmo talento que você estava incumbido, ou ali na mesma esfera.
porque a salvação é individual. Então, a nossa cobrança vai ser individual. Esses são os aspectos gerais para que a gente possa entrar na palavra propriamente dita. Então, a gente pode pensar em algumas coisas. A gente pode pensar várias coisas sobre essa passagem. É uma passagem muito famosa, mas é uma passagem de serviço ao Senhor. E como é que nós servimos ao Senhor? Mas o que Deus me deu para que eu possa administrar? A primeira coisa, se a gente for ver em Gênesis, Ele deu essa terra para que a gente pudesse administrar, amém? Cuidar dos animais. Vocês acham que o homem tem cuidado bem da terra? Sim? Da terra. Da terra, digo planeta Terra. Vocês acham que o homem cuida bem do planeta Terra? Eu acho que nem para cultivo. O Sérgio foi mais fazendeiro que eu. Mas eu me lembro, a minha família tinha cultivo de milho, soja, lá no Rio Grande do Sul. E várias vezes o pessoal tinha que contratar para refazer algumas coisas lá, porque o pessoal com preguiça, o que fazia? Queimada. E embora todos os nutrientes da terra. Então, até para a gente cultivar, muitas pessoas cultivam mal, dependendo do agrotóxico e etc, etc. Então, se a gente for entrar nisso, assim, a gente vai muito longe. Mas foi só uma pergunta genérica, para quebrar o gelo. Amém? Mas eu acho que, por diversas vezes, o homem é mais ganancioso do que ele tenta cuidar da terra. Amém? Num aspecto geral. Mas eu acho que o que o Senhor está tentando falar para a gente essa noite, o que Ele trouxe para mim, o bem principal, o que é o bem principal que você tem para você, que você possa administrar bem? O que Ele te deu e que você fala, poxa, isso eu tenho que administrar com muito zelo. Samuel, pode botar o nosso primeiro slide aí? Para administrar bem qualquer coisa, primeiro a pessoa deve ser capaz de administrar o bem mais precioso entregue por Deus, sua vida. Se você não tem a capacidade de cuidar de você mesmo, né, se você tem um servo ali que recebeu um talentinho, se ele não tem a condição de cuidar daquele mesmo talento, entregou de volta, ele entregou o mesmo talento de volta ao Senhor, não é verdade? Ele entregou um talento lá que ele recebeu, ele devolveu. Mas muitas vezes nós nos colocamos em situações e que eu, aconselhando pessoas, vocês já devem ter conversado com pessoas mais novas que vocês também, ou você já passou por uma situação que determinada pessoa está passando, e você fala, olha, fulano, eu acho que é melhor você fazer por aqui. E você de fora está enxergando todo o quadro pintado. Poxa, ele vai quebrar a cara. Mas a pessoa muitas vezes não enxerga, não administra bem, porque ela não administra a vida dela de acordo com o melhor manual de todos os tempos, que é a Bíblia. Se a gente ama a nós mesmos, se nós amamos ao nosso Deus e queremos administrar bem a nossa vida, como devemos fazer isso? Escrever nos nossos corações a palavra de Deus. Cumprir aquilo que Ele nos fala. Porque existe alguém que te ama mais do que Deus te ama? Eu fiz esse exercício quinta-feira, eu perguntei. Aqui, ó, tem uns dois aqui. Teco, você ama o Levi? Pode falar. Ama. Mais ou menos, eu estou desconfiando que não. Mas você ama ao ponto de entregar sua vida por ele? É sincero, sincero. É isso aí. Mas se eu colocasse aqui, em vez do Levi, a sua irmã, você entregaria a sua vida pela sua irmã? Sim, né? Já não vale mais, não. É muito difícil que a gente tenha o amor por outro ao nível que Deus tem. Porque se pensar que Deus ama eles dois, ama a irmã do Teco, mas Ele ama também o cara que é homicida. Nós não conseguimos, talvez, chegar a esse nível de amor nem perto. O Teco é um cara muito amoroso, ele realmente é. Talvez ele seja um dos mais amorosos nessa igreja aqui. Verdade. Mas ele não daria a vida dele para o Levi, mesmo sendo uma das pessoas mais amorosas aqui.
nós não conseguimos compreender o nível de amor que Deus tem por nós mesmos. Então, se nós queremos nos amar de uma forma plena, é melhor confiar quem ama melhor do que a gente ama, não é verdade? Então, seguir a palavra de Deus, os princípios dele para a nossa vida, para o nosso entendimento, cumprir, é a melhor forma de a gente administrar a nossa vida. Mas, por muitas vezes, nós queremos tomar as nossas rédeas da nossa vida e falar, pô, desse jeito eu vou por aqui mesmo, vou arranjar um caminhozinho, vou fazer desse jeito. E aí acaba não dando certo. Já tenho alguns anos de igreja, já vi algumas vezes alguém falando, perguntando, você tem certeza que você vai casar com essa pessoa? Mas ele não é cristão, ela não é cristã. Não, eu vou. Ele vai se converter em nome de Jesus. E são anos e anos e anos de sofrimento. Se você pode escolher melhor, se você pode escolher alguém no Senhor, se você pode confiar a sua vida a alguém, que seja alguém que ama a vida dela, de um modo pleno, e o jeito da pessoa amar de um modo pleno é que ela viva o evangelho autêntico na vida dela. Claro que acontece coisas, se você conversar com a minha mãe era cristã da igreja, casou com meu pai, mas depois de alguns anos do meu pai falecido, eu perguntei para ela, ela disse, aproveitar que ela não está aqui, está lá em Brasília, está longe, ela falou, olha, eu me arrependo sim do início, porque eu sofri muito. Porque o meu pai era extremamente... Ele era certinho em vários aspectos, trabalhava, cumpria com... Só que o meu pai, quando ela se converteu, ele era aquele boêmio ao extremo, que saía sexta-feira e só voltava quase que domingo de madrugada. Então, não ficava o final de semana. Então, você imagina, a pessoa vem de outra cidade, vem morar aqui e entra nisso. Então, foram anos e anos e anos, até o meu irmão Marcos ter uns 3 anos de idade. Isso eles já deveriam ter quase 10 anos de casado, que ele se converteu por um milagre que aconteceu. Então, para quê? Administra bem a sua vida, administra bem com quem você vai compartilhar a vida, administra bem o bem que Deus te deu. E dentro desse mesmo princípio, se você não tem muito para que administrar, poxa, mas Deus não me confiou muito. Mas, por exemplo, se Deus me confiou essa igreja para administrar, vou administrar da melhor forma possível. Se Deus me deu uma família, vou administrar da melhor forma possível. Se Deus me deu um emprego, que eu vá administrar ele da melhor forma possível. Se é uma empresa, a empresa. Cada um com o seu talento que Deus confiou, cada um na sua capacidade. Mas muitas vezes nós estamos pensando somente em nós mesmos. E pode passar para o próximo. Muitas vezes nós estamos ali empenhados em fazer as coisas, pensando, mas eu vou administrar isso aqui da melhor forma possível. A quantidade nunca deve ser o foco, e sim a qualidade. Porque aquele servo que estava ali para colocar aquele talento enterrado, o que ele pensou? É melhor eu ter aqui a quantidade X do que eu me arriscado e ter perdido. Mas o que Deus estava fazendo ali nessa parábola, Jesus está contando o aspecto de Deus, ele estava falando, olha, eu te entreguei algo, e é para você fazer algo com isso, não é para você colocar à parte. E muitas vezes nós estamos pensando também na performance. Né? Poxa, mas o fulano fez isso, eu não vou conseguir multiplicar tanto, é melhor eu ter um só do que perder isso. Mas quando a gente não faz uma multiplicação, a vida ela não para. Se a gente deixar um dinheiro parado aqui, se eu pegasse R$1 daquele tempo que entrou, o real, se eu não me engano, foi 93 ou 94, por aí. Eu era muito pequeno, me lembro exatamente da época, porque quando veio, o real valia mais do que o dólar. E eu, feliz da vida, falei, pai, compra uma passagem para eu viajar, porque vai ser legal. E foi mesmo. Um garoto de 13 anos, eu não sabia manejar o dinheiro, imagina, chegando nos Estados Unidos com dinheiro valendo muito mais do que o dólar, né? 10 centavos a mais. Mas eu não consegui nem voltar para o Brasil de tanta coisa que vinha. Porque assim, eu não tinha a noção.
Não tinha noção. Mas se eu pegasse R$1 daquela época e colocasse ali debaixo da minha cama, hoje em dia ele não vale absolutamente nada. Por quê? Inflação foi para trás. Então, algo que a gente não utiliza, ela perde o valor. Eu me lembro também, quando eu era pequeno, eu fui visitar o meu primo e eles vieram da Europa. E eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos de idade. E aí eles chegaram e falaram, olha só, meu pai trouxe um videocassete. Eu nem sabia o que era de videocassete. E tem gente aqui que não deve nem saber também, porque é tão novo. E a gente ia, poxa, o videocassete. Só que ele fala assim, pô, meu pai não deixa a gente ligar. O meu pai não deixa ele ligar. E aí passou uns 2 anos, eu visitei ele de novo. Falei, poxa, agora seu pai deixa botar o videocassete, a fita, agora eu já sei, já entendo, tenho lá em casa também. Aí falou, vamos. Aí tirou da caixa um videocassete, aquele negócio enorme, botou lá para funcionar, não funcionou. Por quê? Ficou guardado 2 anos. Aquilo que não usa, estraga, perde a validade. Então, quando a gente pega algo e acha que vai ser um tesouro guardado, vai ficar ali, vai ficar para a posteridade. Se a gente não se reciclar também, se algo que Deus me deu, se algo que Deus falou comigo lá atrás, e me incumbiu, e eu deixo ali parado, por muitas vezes eu vou ser ultrapassado, eu vou perder, porque o mundo não para. Então, se você acha que vai voltar no mesmo lugar, você tem que começar lá atrás. Se você ficar parado, você não fica parado. Na verdade, você vai ficando, porque o mundo está em eterna evolução, está andando. Então, aquele servo, quando ele deu de volta aquele mesmo valor, ele já não valia mais. Por quê? Os juros comeu. A inflação da época, não sei quanto que era a inflação, mas se falou de juros, provavelmente também tinha, né? Você ia comprar lá alguma coisa e falava, já não é mais esse preço. Eu sei que também eu estou entregando a minha idade, muitos de vocês não lembram disso, mas eu me lembro. Nessa mesma época do videocassete, eu lembro de chegar para o meu pai, pai, me dá dinheiro aí para figurinha, para bolinha de gude. Ia lá na banca de jornal, falava, não é mais esse preço. Eu falei, quando é que subiu? Hoje de manhã. Aí você ia para casa e falava, pô, hoje eu não vou conseguir voltar. Se voltar no outro dia já era outro preço. A inflação foi desse nível, para você ver como eu sou velho, né? Então eu peguei isso aí. Era a inflação, acho que era, na época, acho que era algo em torno de 40% a 50% mês. Quando eu era, mais ou menos isso aí, 89, quando eu tinha melhor deixar a idade para o lado. Mas o valor das coisas se perde se a gente não utilizar, se a gente não fizer algo com o que Deus nos deu. E muitas vezes a gente está pensando de uma forma, mas Deus pensa de outra. O que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito com o que o Senhor nos deu para administrar? Às vezes nós achamos que tem sido bom, mas qual o parâmetro? A quantidade ou temos nos focado na qualidade? Eu sempre tentei olhar mais a qualidade, porque eu sempre olhei e falei assim, eu lembro quando eu era líder de jovens, lá atrás, eu falava assim, tinha 4, 5 jovens, eu falava, eu prefiro que tenham 5, mas que amem ao Senhor, do que outros lugares que a gente visitava e ninguém amava ao Senhor. Então, a qualidade é mais importante do que muitas vezes a gente querer algo gigante, mas, poxa, Deus não me deu tanta coisa para administrar. Não, mas se Ele te deu algo, que seja da melhor forma possível, que seja uma qualidade extrema, que seja algo feito com total qualidade, que você dê o seu melhor para cuidar. Se você tem uma esposa, que você dê o seu melhor para cuidar dela. Filhos, também. Eu agora com a filha pequena, a gente conversa com um monte de pai, e vai em um monte de lugar, e a coisa mais triste que eu vi um dia desses foi o pai e a mãe levando a criança, né, onde estava a Alice lá também, e em vez de chamar a mãe de mãe, chamou a babá de mãe. Porque menos tempo a pessoa tem hoje e ela coloca o foco dela em outras coisas. Claro que tem gente que tem que trabalhar, tem gente que tem... Mas, se você quiser ter filho, que você tenha filho, sabendo que você tem que dar uma boa parte do seu tempo para que seja um grande talento para o Senhor, amém? Bem administrado, cuidado, ensinado.
Próximo, Samuel. Buscar somente o próprio bem-estar é desperdiçar o dom de Deus para multiplicar o seu reino. Por muitas vezes eu vi pessoas com dons, habilidades, famílias incríveis, mas buscava só o próprio sucesso. E a forma que a gente lê os servos fazendo ali a multiplicação dos talentos e o que não multiplicou é sempre olhando para o Senhor deles, o mestre deles. E o que me preocupa muito é que eu assisto várias outras pregações, as pessoas me enviam, eu gosto de escutar e ver o que está acontecendo. E às vezes eu me preocupo porque boa parte fala diretamente ao que você pode ganhar de Deus, o que você pode receber por ser amigo dele. Enquanto nós fomos chamados para administrar aquilo que ele deixou, como eu falei, desde o planeta, a sua vida, de uma forma a administrar segundo a maneira de Deus, para que possamos colher os frutos que Ele tem para nós. Mas muitas vezes nós queremos colher os frutos do nosso entendimento, ou a gente quer frutos por enxergar. Por exemplo, tem gente que bota a meta de que, olha, na minha célula ou na minha igreja eu quero X número de pessoas, mas a palavra de Deus diz que quem dá o crescimento é Ele. É Ele que ajunta as pessoas, então eu não posso colocar isso num planejamento. Eu posso dizer, olha, eu quero falar de Jesus para tantas pessoas, eu posso. Mas quantas vão ser tocadas e administradas por uma pessoa, isso é dom de Deus. Quem é que distribuiu ali para administrar? É o Senhor. E muitas vezes as pessoas estão focadas nelas mesmas ou buscando algo, e que é normal, ao primeiro momento que a gente conhece a Deus, a gente entende que Ele é um Pai bondoso, amoroso, e que nos dá presentes, sim, tanto espirituais quanto materiais, querer algo. Mas a partir do momento que você começa a ter entendimento, capacidade, que você começa a caminhar face a face com o seu Deus, e você entende a natureza dele, nada mais é necessário, a presença dele já deve te bastar. Não sei o que estou dizendo, está na Bíblia. A sua graça me basta. Mas muitas vezes a gente continua andando em círculos, em círculos, em círculos, e eu vejo assim, eu tenho umas pessoas que eu conheço há muitos anos e que, por um acaso, esse ano, começaram a me mandar o WhatsApp, lembra daquele tempo que era bom, quando a gente tinha 12 anos, 13 anos indo lá na Union Church, eles não fazem mais parte da igreja, e lembrando aquele tempo, e pessoas com dons e habilidades incríveis, mas que andam em círculos, desperdiçando o que Deus deu para administrar. Em círculos, e o que você faz da sua vida? A mesma coisa que eu fazia há 30 anos atrás. Não, meus irmãos, Deus nos deu algo novo, Deus tem algo novo para você, algo novo, Ele quer algo novo para você. Testemunho, quantas pessoas o cara vive no mesmo testemunho, 30 anos da vida dele, o mesmo testemunho, 15 anos, o mesmo testemunho. Meus irmãos, Deus te chama para algo novo, Deus te chama para dar um passo além, para sair da caixinha, para voar mais longe do que você pensa. Mas muitas vezes nós estamos lá com quem investe, tem lá, sabe que tem o perfil, né, arrojado, a pessoa ali que é cautelosa, mas tem muita gente sendo cauteloso e não querendo se arriscar no reino de Deus. Pô, aqui está bom, isso aqui de presença está bom para mim, mas isso aqui já está bom, mas já tem o Rodrigo andando sobrenatural, para que precisa de mim? Meus irmãos, que pai não quer estar na presença face a face com seu filho? Deus, Ele anseia para que a gente desfrute da essência dEle e que a gente administre a nossa vida, o nosso entendimento, tudo que a gente coloque as nossas mãos de acordo com o que Ele tem. E o que Ele tem? A Bíblia. A gente vai
Quantas vezes eu não tenho lido, eu vi outro dia a pessoa falando, não, mas isso aí quando Paulo escreveu, ele errou, ou é um retrato da época. Hoje a gente tem que atualizar a palavra de Deus, não caia nessa. O homem continua o mesmo. Se você parar para analisar, todas as vezes que o homem caiu, todo pecado continua sendo o mesmo, desde a época da Bíblia, lá atrás, 3.000 anos, é a mesma coisa. Por que Caim matou Abel? Você vai ver no jornal, fulano matou o outro irmão. Por quê? Por causa de herança, por causa disso, por causa daquilo. É a mesma coisa, por inveja, por orgulho. Não caia na esparrela de que nós precisamos atualizar alguma coisa. A palavra de Deus, ela é viva. Ela está presente e vive dentro de nós, porque o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Quem é esse? É Jesus. A Bíblia que fala e anda, que também nos entregou o Espírito Santo para que a gente possa o quê? Ser pequenas Bíblias que caminham e andam e que falam e que administram a terra dele conforme a vontade dele. Porque se a gente só administrar a igreja, as pessoas lá fora não sabem o que acontece aqui. Se você só é amoroso com o seu irmão aqui do lado, eles não sabem o que existe aqui. Agora, se você atuar como servo de Deus e administrar cada um que cair no seu caminho como um talento que o Senhor colocou diante da sua mão e você tem que administrar e trazer o amor dele, você vai ver a mudança ao seu redor. Porque as pessoas vão querer estar do seu lado. Mas muitas vezes nós só pensamos no nosso dia a dia. Poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso pagar essa conta, eu preciso cuidar do meu. Mas as pessoas estão morrendo sem muitas vezes conhecer o verdadeiro evangelho. Isso já foi longas discussões teológicas que eu já tive com algumas pessoas, porque a palavra de Deus diz que ele só viria quando todas as pessoas escutassem o evangelho. E aí eu me pergunto, não já escutou? Não, mas por quê? Que nível de evangelho as pessoas têm escutado? É o evangelho do reino ou da salvação? Mas se esconde lá no seu quartinho, enterra esse tesouro que Deus te deu, que a presença dele enterra, vive lá, espera Jesus voltar para te levar, e ele vai falar, servo bom e fiel, me devolveu um talento? Não, servo bom e fiel, você esteve servindo a minha palavra, você falou do meu amor, você trouxe a sua família, amor, você trouxe paciência, você trouxe os frutos do Espírito, você foi algo diferente. Porque se você continuar lendo esse texto que eu li, é terrível. Ele fala, eu vou separar, de um lado vai ficar o pessoal que vai para o fogo eterno e do outro lado vai o pessoal que vai estar comigo. Esse mesmo texto, do servo. Eu não queria falar muito mais, eu queria que o grupo de louvor fosse se preparando. Então, para concluir, se nós queremos ser recebidos no reino dos céus como servo bom e fiel, nós devemos mudar muito do nosso conceito mundano, porque o conceito mundano é de justamente não dar valor às pequenas coisas. E eu vejo esse princípio bíblico muito forte, porque você entrega uma tarefa para alguém e ela não dá atenção, você pode esquecer de dar qualquer outra coisa maior, porque ela também não vai fazer. Mas se a pessoa faz com excelência algo pequeno e demonstra amor, carinho e atenção àquilo, você pode ter certeza, se for seu funcionário, se for alguém, você pode falar, poxa, eu vou dar mais responsabilidade, eu vou dar mais responsabilidade. E muitas vezes a gente pensa, poxa, mas o que Deus vai me dar? Ele vai te dar mais responsabilidade, Ele vai te dar mais da presença dEle, Ele vai te dar mais entendimento conforme você administra aquilo que Ele já te deu até hoje. Se você não busca mais, se você para ali, se você não quer multiplicar aquilo que Ele te deu para cuidar, pode ter certeza que sobre mais Ele não vai te colocar. Isso vale para a nossa vida. Você quer testar, você tem um funcionário, você tem alguém para dar alguma coisa, dá uma pequena tarefa. E você já vai ver como ela vai se portar quando tiver algo maior. Porque é um princípio bíblico. E no final, o final aqui não é, vamos ficar... Ele está falando do reino, ele está falando da vida eterna, ele está falando de, meu filho, você administrou a sua vida, você administrou a sua família, você administrou aquilo que eu te dei.
conforme a minha palavra, vem, e Ele vai te colocar sobre muito mais. O que é isso? Lá na eternidade vamos saber. Qual vai ser o seu galardão? Qual vai ser o meu galardão? Lá vamos saber. Eu sei que o que Deus tem para mim e para você excede o nosso entendimento. É muito mais do que a gente possa imaginar nessa terra, ou muito mais do que nós temos vivido aqui. É claro que Deus nos abençoa aqui, graças a Deus Ele nos abençoa aqui também, mas o nosso foco não tem que estar nessa terra. E tem muita gente focando só aqui e esquece da eternidade. A vida não acaba aqui, meus irmãos. Porque o verdadeiro cristão, ele não acredita na morte, porque a pregação de Jesus é vida. Eu não creio na morte, eu creio na vida. E aqui é simplesmente o tempo do teste, do que a gente está fazendo com aquilo que Ele administra. E Ele vai nos levar para um local que Ele vai falar: meu servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei. E não é aqui. E o nosso entendimento tem que estar na eternidade. Eu sei que é difícil, mas quando a gente vive nisso, inclusive a morte terrena, nós olhamos com outro aspecto. Eu já perdi irmã, já perdi meu pai, e eu falo para vocês, é difícil, mas ao mesmo tempo, pequeno ainda, quando meu pai faleceu, eu já olhava e sabia, não é aqui que acaba, continua. E se eu quiser encontrar com Ele, eu tenho que administrar muito bem aquilo que Ele me entregou, começando da minha vida. Queria que a gente abaixasse as luzes do salão, que a gente ficasse em pé. Antes deles tocarem uma música, eu queria que você tivesse um tempo. Porque uma coisa que aqueles servos não tinham e você tem, é que ali ainda não tinha a figura de Jesus. Porque Jesus, Ele abriu o véu e Ele te deu acesso àquele Senhor, dono da terra. Então, uma coisa que você pode fazer é perguntar para o Senhor: Senhor, como é que eu faço para administrar isso que o Senhor me deu, esse dom, essa habilidade, essa pessoa, essa família, essa empresa? Senhor, como é que eu faço? O bom é que hoje você tem acesso a esse Senhor e Ele pode te dar as dicas de como multiplicar aquilo que Ele te deu. Coloca diante dele agora tudo que Ele tem te dado para administrar. Ao mesmo tempo que você pode pedir dicas, você pode também pedir perdão. Senhor, perdão, eu tenho negligenciado isso da minha vida. Eu tenho administrado mal essa área da minha vida. Enquanto eles cantam essa canção, você medita sobre isso que eu estava falando. E no final a gente vai orar.
Vamos cantar com toda a força, nossas vozes, o refrão. Com todo meu coração, com toda a força que há em mim, a vida inteira. Sim, Pai, recebe. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, dou vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu. Sim, que todos os nossos dias, Senhor, te seguiremos. Possamos, Senhor, entregar toda a nossa vida, todo o nosso entendimento a Ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra Te conhecer. Sim, Pai, receba a nossa vida como um sacrifício vivo, Pai. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra Ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra Te conhecer. Que não seja uma canção, Senhor, mas que seja escrito no nosso coração, Pai. Que todos os dias possamos perseguir a Tua presença, Pai. Todos os meus dias são pra Ti. Força que há em mim, Senhor, eu peço pela Tua presença na vida de cada um aqui, Senhor. Derrama o entendimento, Senhor, de uma vida eterna. De que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence a Ti. Que um dia, Senhor, chegaremos face a face e cumpriremos, Senhor, aqui a minha vida que o Senhor deu para que eu administrasse. Te seguir até o fim, com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, Senhor. Eu administrei da melhor forma, Senhor, e multipliquei. Que todos tenham, Senhor, a sensação, Pai, do dever cumprido na Tua presença, Senhor. Traz agora, Senhor, o entendimento, Pai, daquele dia, quando estivermos face a face, o sentimento de dever cumprido, de que a batalha foi travada, e que eu combati o bom combate, e vou ser recebido nos Teus braços, como alguém que recebeu algo, e multiplicou o Teu reino, Senhor.
que multiplicou aquilo que o Senhor me deu, Pai. Derrama, Senhor, mais entendimento da Tua palavra, Senhor. Dons. Derrama, Senhor, sabedoria em administrar, Senhor. Derrama, Senhor, mais do Teu amor, Pai. Porque o Teu amor, sim, é a bandeira que demonstra quem são os Teus filhos e os Teus discípulos, ó Pai. Que possamos andar em amor um pelos outros. E que as pessoas vejam, Senhor. Vejam, palpável, a Tua presença na vida de cada um aqui, Senhor. Palpável, Senhor. Que todo o nosso coração seja, Pai, para o Teu louvor e Tua glória, Senhor. E que tudo que colocarmos as mãos, Senhor, que o Senhor nos confiar, que possamos fazer da melhor forma possível, multiplicando segundo a Tua vontade, Senhor. Derrama, Senhor, mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.